Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu desejo a todos vocês uma noite abençoada. Estamos aqui em mais uma sexta-feira na nossa escola bíblica para estarmos refletindo sobre um tema bastante importante. Na semana passada, o Tiago esteve aqui falando sobre dons e os ministérios a serviço do reino, né? A gente vai dar continuidade no assunto. Ele falou um pouquinho sobre ministério, sobre dons, como colocá-los a serviço do Senhor, do reino, da obra de Deus, do corpo de Cristo. E hoje a gente pretende aqui, de maneira sucinta, de maneira rápida, falar um pouquinho sobre a diferença entre os dons e o fruto do Espírito, né? É importante, é de vital importância a gente saber essa diferença, fazer uma distinção, visto que em muitos círculos aí de congregações e gente que serve e invoca o nome do Senhor, se usa critérios assim bastante duvidosos assim sobre como medir a espiritualidade de alguém, né? Então é importante a gente trazer luz sobre esse assunto, tendo como referência o que a palavra de Deus nos ensina, né? Então a gente vai tentar, em rápidas palavras aqui, diferenciar dons, os dons do Espírito, os carismas, né, como a gente chama, do fruto do Espírito, né? Então, a primeira coisa que eu queria salientar, eu anotei aqui, é que tanto os dons quanto o fruto, eles estão relacionados com o ofício sacerdotal, né? Isso acontece como um princípio, como um conceito, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né? A figura, né, do sacerdote, ela acontece lá no Velho Testamento, nos dias de Moisés, e basicamente o sacerdote ele era alguém de muita honra, era alguém que tinha muito prestígio, visto que ele era o representante de Deus, né, junto ao povo, né, era um privilégio concedido a poucos, né, não era quem queria, né. Então era um grande privilégio falar em nome de Deus diante do povo, mas também era uma grande responsabilidade. E tanto a ideia ou o conceito de dons e fruto, ela vem lá desses dias aí. A gente vai ver que esse conceito passa a ser de maneira simbólica, expressa, manifesta na roupa, na vestimenta do sacerdote, né? Eu separei um texto aqui para a gente não perder muito tempo, que está no livro do Êxodo, lá no capítulo 28, dos versículos 33 a 35, fala um pouco sobre, de maneira ainda simbólica, né, de maneira alegórica, fala um pouquinho sobre dons e fruto. A gente vai ver lá. Então, no capítulo 28 de Êxodo, a partir do versículo 33, tem a seguinte narrativa aqui referente à vestimenta, à indumentária do sacerdote, né? E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Então, aqui esse texto que a gente fala, basicamente, fala que por baixo do éfode, né, o sumo sacerdote ele usava um manto, né, é uma peça só, bordada em azul, né? Então em toda a orla, em toda a barra, né, dessa vestimenta,
havia desenhos, figuras de romãs, né? Isso acontecia em tecidos púrpura e escarlate, né? Entre as romãs existia sempre uma pequena campainha, um sino, né, de ouro, presa ali, né, na barra da roupa. Então era uma romã e um sino, uma romã e um sino, né? Então a cada passo que o sacerdote dava, soava a campainha. Quando ele colocava essa vestimenta, quando ele ia entrar no Santíssimo, uma vez por ano, para interceder em favor do povo. Então, quando ele ficava ali dentro, além do véu, o povo sabia que ele estava vivo e que Deus estava recebendo o sacrifício, a oferta do povo que foi juntada por todo o ano, né? E já estava ali toda queimada, né? Só a cinza, né? Sabia que Deus estava recebendo, porque o sacerdote, enquanto se movia além do véu, ouvia-se o sonido, né, das campainhas, dos sinos. Então, essa era a importância de ter a campainha na vestimenta do sacerdote. Então, ele entrava diante do Senhor com essa vestimenta, bordado na borda do vestido, romãs e campainhas. Então, enquanto ele estava vivo, as campainhas faziam barulho, o povo sabia que ele estava vivo, não havia morrido na presença de Deus. E o povo, em muita reverência e solenidade e silêncio, né, observava cada passo que o sacerdote dava, né? Então as campainhas, esses sinos, eles primeiro falam de testemunho, né? Tinha um símbolo de testemunho. E as romãs tinham um símbolo de fertilidade, né? Também, na tradição judaica, a romã tem um símbolo de honradez, né? de retidão, né? Sem contar que a romã ela tem 613 sementes, né? São pequenas sementes, 613 sementes, que são exatamente o número de mandamentos que Deus deu a Moisés, que estão compilados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que para o povo judeu era a Torá, né? O Pentateuco. Então, as romãs, a romã com suas 613 sementes, representava, na verdade, a lei de Deus, o mandamento de Deus, né? Os 613 sementes, 613 mandamentos, né? Então, tinha esse símbolo também. É importante destacar que se fosse só a romã, sem a presença da campainha ou vice-versa, não haveria equilíbrio, né? E Deus não aceitaria o sacerdote diante dele se não fosse dessa forma, com a romã e o sino. E aqui vamos então colocar a romã como o fruto e o sino como o dom, né? Porque, na verdade, uma coisa não substitui a outra. Uma coisa complementa a outra e uma depende da outra. Esse é o princípio, desde o Velho Testamento ainda, sob a égide da lei mosaica, esse conceito ele já prevalecia, né? Da mesma forma, nós trazendo para nós hoje os dons e o fruto do Espírito na vida do salvo em Cristo, tem que ser também usado com equilíbrio e os dois sempre juntos, né? Na nossa vida cristã, na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Então, não adianta só ter o dom sem o fruto, ou vice-versa. Isso é muito importante, porque há pessoas que veem o dom em alguém e reputam essa pessoa por ser cheia do Espírito Santo, reputam essa pessoa como homem ou mulher de Deus, pelo simples fato de um dom que traz certo protagonismo, né, para a vida dessa pessoa.
E esse não é exatamente o critério bíblico, né, para a gente vaticinar ali que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. O critério é outro e a gente vai ver mais adiante. Então, esse conceito, esse princípio de sacerdócio, como eu disse para vocês, ele não se restringe ao Velho Testamento, né? Na figura dos sacerdotes, ainda debaixo da lei mosaica. Esse conceito de sacerdócio, ele transcende o tempo, ele transcende a velha aliança, o Velho Testamento, e ele chega à era da graça, né? Ao Novo Testamento. E agora existe uma diferença muito grande até, né? A primeira coisa que eu digo para vocês é que na velha aliança nem todos que eram considerados, reputados como povo de Deus eram sacerdotes, né? Entre as 12 tribos, os sacerdotes eles eram escolhidos da tribo de Levi, né? Então, entre 12 tribos, apenas uma tribo era uma tribo sacerdotal. Na nova aliança, em Cristo Jesus, nós que estamos em Cristo Jesus, inauguramos um novo sacerdócio, não mais baseado em Moisés, não mais originados da tribo de Levi, mas como está lá em Hebreus, agora o nosso sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Jesus vem da tribo de Judá, uma tribo de reis, né? Então nós passamos a ser um sacerdócio real, né? E então, na nova aliança, todos os salvos são sacerdotes, todo o povo de Deus é sacerdote, é uma nação, uma geração sacerdotal, diferente do Velho Testamento, que era um pequeno grupo de pessoas. Então, no Novo Testamento, todo salvo é um sacerdote. E eu separei 2 versículos aqui. O primeiro está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui no Novo Testamento, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, uma nação de sacerdotes, uma geração sacerdotal. E aqui aparece o fruto aqui na expressão nação santa, né? E o dom aparece mais adiante quando diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Anunciar, dom, sino, ok? Importante isso. O outro texto está no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 5, versículos 9 e 10, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote. Então, aqui muda um pouquinho a expressão, em vez de falar sacerdócio real, fala que Jesus nos fez em Deus, nos fez para Deus, reino sacerdotal, ou reis e sacerdotes, tá? Então, todo o salvo na nova aliança é um sacerdote. Logo, todo salvo tem alguma relação com dons e fruto, porque dons e frutos têm a ver com o ofício sacerdotal. Então, é um assunto de importância ímpar para todo aquele que foi chamado, escolhido pelo Senhor para ser seu representante, seu embaixador neste tempo, nessa terra. Então, é importante para nós esse assunto, com certeza. No que consiste, na verdade, o ofício sacerdotal? Visto que todo salvo é um sacerdote, e que dons e fruto têm a ver com esse ofício sacerdotal, no que consiste o ofício sacerdotal?
Eu separei um texto que é um versículo apenas, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Basicamente, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que o ofício sacerdotal, ele se baseia, na verdade, em duas coisas, né? Levar as causas dos homens e os homens diante de Deus. Na verdade, é um ofício de mão dupla, né? Você leva as causas dos homens e os homens até Deus, e você traz Deus e as coisas de Deus às pessoas. Então você leva problemas, circunstâncias, necessidades das pessoas, sua e das pessoas, a Deus, e traz de Deus resposta, esperança, enfim, aquilo que você recebe da parte de Deus. Então, o ofício sacerdotal, ele se caracteriza pela intermediação entre o céu e a terra, entre Deus e as pessoas, né? É o que muitos chamam de intercessão, né? Então, nisso se consiste o ofício sacerdotal. Logo, a gente estudando um pouquinho com afinco o assunto, a gente vai descobrir que para você cumprir o ofício sacerdotal, tanto de levar as pessoas a Deus, como de trazer Deus às pessoas, você vai necessitar não somente de colocar em prática, em uso os seus dons, mas manifestar o fruto do Espírito. Então, isso é de vital importância para o ministério sacerdotal. E é importante a gente colocar que o ministério de aproximação, de reconciliação, é um ministério de todo salvo, de todo aquele que é sacerdote na nova aliança, né? Como a gente vai perceber aqui no Novo Testamento, tanto as campainhas ou os sinos e a romã, né, que é o fruto. Campainhas e sino representando os dons, barulho, manifestação, expressão, e o fruto, que é a romã, que contém toda a lei, toda a vontade de Deus, que traz santificação, direção, crescimento e vida para o povo. Então, a gente vai tentar, ainda no Novo Testamento, trazer o símbolo lá de trás da vestimenta do sacerdote e observá-la aqui no Novo Testamento e tirar alguma lição prática para a nossa vida nesse tempo, né? A lista dos dons, primeiro eu quero falar um pouquinho de dons. A lista dos dons no Novo Testamento ela é bastante extensa. Na aula passada, o Tiago falou um pouquinho sobre os 9 dons espirituais que estão registrados na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E esses 9 dons, eles são classificados em 3 categorias, né? São 3 categorias de dons, né? Cada uma dessas categorias contempla 3 dons. Então, esses 9 dons estão divididos da seguinte forma: falar sobrenaturalmente, agir sobrenaturalmente e pensar sobrenaturalmente. Como assim? Você vai ver algum dom de cura, dom de prodígio, aí você está falando de agir sobrenaturalmente. Falando em interpretar línguas, aí você está falando sobrenaturalmente. E dom de discernimento, sabedoria, conhecimento, está falando de pensar sobrenaturalmente. Então, são divididos em 3 categorias: falar, pensar e agir sobrenaturalmente. Mas os dons que são dados à igreja neotestamentária não se resumem a esses 9 dons, né?
Existem outros dons aqui que são elencados aqui, e uma série de outros carismas que a gente encontra ao longo dessas cartas do Novo Testamento, tanto cartas de Paulo como de Pedro, enfim. Eu coloquei alguns aqui, alguns dons que você não vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, mas que são de vital importância para o bom funcionamento do corpo de Cristo, para o crescimento, para o amadurecimento, aperfeiçoamento, para a edificação, enfim, para que a obra da redenção se consume, né? Se complete no corpo. Que dons são esses? Tem mais, mas eu anotei alguns aqui só para você saber que além de dom de falar em línguas, discernir, fé, curas, palavra de sabedoria, de conhecimento, existem outros dons. Existe, por exemplo, em Romanos 12, capítulo 7, 1 de Pedro 4 e 11, o dom do serviço. Tem gente que nasceu e foi dotado por Deus com o dom do serviço, de servir. A pessoa se realiza, se sente bem em servir. 1 de Pedro 4 e 11 também fala do dom da oratória. Tem gente que tem facilidade de falar em público. É um dom. Nem todo mundo vai ter. Às vezes a pessoa ele tem conhecimento para si, ele tem, na verdade, uma dificuldade de se articular com os seus pensamentos em público, né? Porque não lhe foi dado esse dom. Né? Também tem o dom da exortação, Romanos 12, 8, que é um dom importante. É você saber chamar alguém, despertar alguém, sem feri-lo, sem matá-lo, né? Quando alguém quer repreender alguém e não tem o dom da exortação, não é instruído, não é capacitado para isso, ele às vezes vai além, né? A diferença entre, já dizia, né? Os antigos já diziam que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Quando você não tem esse dom em operação na tua vida, às vezes você quer exortar alguém, é a tal história de que você mata a vaca para acabar com o carrapato, né? Então, é um dom saber exortar alguém, trazê-lo em amor às veredas do Senhor novamente. Isso é um dom, né? Está lá em Romanos 12, 8. Existe também o dom de contribuir para suprir necessidades. Tem gente que tem o dom de contribuir. E o dom aqui fala de ser provido em recursos e ter alegria, generosidade em fazê-lo, né? Romanos 12, 8 também fala disso. Ajudar os outros, 1 Coríntios 12 e 28, é um dom. Dom de misericórdia, Romanos 12 também, capítulo 8, fala disso. Dom de administrar, 1 Coríntios 12, 28 também fala. Nem todo mundo tem dom de administrar. Tem gente que com tão pouco consegue fazer grandes coisas, administrar tão bem. Tem gente com muito recurso, não consegue o mesmo resultado, né? Porque isso é um dom. Né? Existem outros dons aqui que eu nem separei. Até adquirir riqueza, ficar rico materialmente, é um dom, viu? Tem gente que vai trabalhar a vida inteira, vai usar tantas estratégias e nunca vai ficar rico. Tem gente que vai vender asa de borboleta e vai ficar rico. Porque angariar riqueza é um dom também, ok? Então existem muitos dons, né? Que são apresentados no Novo Testamento e todos eles estão à disposição da igreja, do corpo de Cristo. Então, são muitos. Até eu não coloquei aqui, mas dom de animar pessoas. Tem gente que é chamado para animar as pessoas. É um dom. Também eu vou falar um pouquinho do fruto do Espírito no Novo Testamento aqui. Então, pelos dons você entenda aqui como os sinos, as campainhas. E agora falando um pouquinho do fruto, vamos falar da romã, né? Eu separei um texto que está na carta aos Gálatas, no capítulo 5,
do versículo 17 ao 22. Eu poderia me ater só ao versículo 22, mas eu quis começar do versículo 17, porque é muito importante a gente entender isso, né? O versículo 17, ele não começa exatamente falando sobre o fruto do Espírito, mas ele começa falando e listando aqui muitas obras que são chamadas de obras da carne, que são manifestações da natureza humana caída, corrompida, né? Então, o versículo 17 começa dizendo assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, aqui começa fazendo uma afirmação que a nossa natureza, a carne, ela luta contra o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo luta contra ela. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o Espírito se opõe à nossa natureza para que a gente não faça o que a nossa natureza caída e corrompida deseja fazer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, e aqui Espírito é Santo, Espírito com letra maiúscula, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, a lista é grande, hein, gente? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aí vai para o versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E então a gente chega ao versículo 22, que se contrapõe a todas essas obras da carne, e aí diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a gente percebe que, primeiro, fala que o espírito milita contra a carne, luta contra essa natureza humana caída, para que a gente não faça o que ela deseja. E as obras dela são todas essas que a gente acabou de ler. E no versículo 18 diz que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estamos debaixo dessa lei de condenação, dessa lei que nos coloca debaixo da tutela do pecado, da condenação. Então, se você é guiado pelo Espírito, você tem o fruto do Espírito, que aqui são esses 9 relacionados aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma luta. O fruto do Espírito, ele nos é dado para que nós possamos confrontar o nosso ego, o nosso eu, a nossa natureza caída, né? Então, esse fruto traz a vida de Deus em nós, né? Traz para nós, traz para o salvo uma nova natureza, né? Faz da pessoa, do homem e da mulher salvo, uma nova pessoa, é uma pessoa recriada na palavra, recriada no Espírito, né? É aquele que nasceu da água e do Espírito de novo. Então, o fruto do Espírito, ele é um contraste, na verdade, às obras da carne, né? E então, a gente aqui juntando, para que você use os dons que a gente acabou de falar agorinha, é necessário que você tenha uma natureza transformada, uma nova natureza recriada por Deus. É necessário que o fruto do Espírito esteja sendo formado em você.
Porque a semelhança do sacerdote do Velho Testamento, você como um sacerdote na Nova Aliança, para ir diante de Deus e ser recebido por Ele, na tua veste, e lá era uma veste simbólica e alegórica, cheia de símbolos, e nós agora no Novo Testamento somos vestidos com vestes de justiça, vestes de salvação. Para você entrar na presença de Deus, você tem que se apresentar com dons e com o fruto, né? Com o fruto do Espírito, né? Senão você não é recebido diante de Deus. Então, basicamente, os dons do Espírito, eles são capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo para aquilo que é útil. O dom é dado para uma utilidade, para um uso específico. É isso que está em 1 Coríntios 12:7. O dom é dado para ser empregado numa coisa útil no corpo, né? E também o dom visa a edificação, ou seja, a formação. Edificar é formar, construir o corpo, conforme 1 Coríntios 14 e versículo 12. Essa capacitação, essa habilitação dos dons, ela é de caráter gratuito, ou seja, ninguém recebe ou deixa de receber um dom, um carisma, né? Por questão de mérito, né? Na verdade, esse recebimento se dá por vontade do Espírito Santo, considerando sempre a soberania de Deus, que Ele dá, Ele distribui como quer, conforme 1 Coríntios 12 nos afirma, né? Também, no versículo 31 do capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, diz que apesar do Espírito Santo distribuir como quer os dons, é possível que você, cristão, busque os melhores dons. Às vezes você não tem um dom natural, mas você pode buscá-lo, né? E é facultado buscar os melhores dons. Os dons, basicamente, então, eles falam daquilo que nós possuímos como ferramenta para operar no corpo, né? Ao passo que o fruto do Espírito, ele fala daquilo que nós nos tornamos, da nossa nova natureza. Importante ressaltar que dons, não sei se você tem percebido, eu tenho falado dons no plural desde o começo, porque os dons são muitos, enquanto que o fruto do Espírito é singular, é fruto. Embora aqui em Gálatas 5:22 fala que o fruto, diz assim, ó, o fruto do Espírito, no singular, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está falando de várias características de um mesmo fruto, né? Então, quando o fruto do Espírito começa a crescer, ser formado no interior do salvo, o salvo vai crescendo em todas essas coisas. Eu gosto de comparar, imagina uma mexerica com 9 gomos, cada um com um sabor, mas mesmo assim sendo o mesmo fruto, um único fruto. Então, conforme o fruto do Espírito vai sendo formado e ele começa a crescer no interior do salvo, o salvo vai crescendo em amor, vai crescendo em alegria, em gozo, em paz, em longanimidade, em paciência, em bondade, em mansidão. Ele vai crescendo equinanimemente, não sei se existe essa palavra, mas ele vai crescendo em todas essas características interiores do homem interior, né? Então, se os dons falam daquilo que nós possuímos, o fruto fala daquilo que nós nos tornamos ou que estamos nos tornando, né? O dom está relacionado ao que a gente tem, enquanto que o fruto ele está, na verdade, identificando quem a gente é, ok? O fruto fala de identidade, de natureza, de nova natureza. O dom, ele, na verdade, ele expressa, ele manifesta a habilidade que a gente tem, uma capacitação específica, particular. Enquanto que o fruto, não. O fruto, ele manifesta o nosso caráter, né? Aquilo que está interiorizado, né? Essa é a razão de muitas vezes a gente usar como medidor de espiritualidade o dom e não o fruto.
visto que o dom ele é mais evidente, ele tem a ver com o que é exterior, com aquilo que se manifesta visivelmente, enquanto que o fruto nem sempre é dessa forma, né? Às vezes pode ser, mas nem sempre, né? Então, tem pessoas que imaginam que ser espirituais é ter muitos dons, ou evidenciar, ou manifestar muitos dons, né? E aqui eu quero deixar isso muito claro, porque isso é uma distinção muito importante entre dons e fruto. Os dons espirituais, vou repetir, os dons espirituais não provam que uma pessoa é espiritual. Não. Esse erro, essa distorção de valor faz com que a gente atribua a espiritualidade a pessoas que têm dons mais evidentes. Então a gente cria no seio da igreja os cristãos ou os crentes, os salvos de primeira classe e os de segunda classe. Os de primeira classe são aqueles que têm dons que são muito evidentes, enquanto que aqueles que são mais retraídos, a gente considera cristãos de segunda classe, de segunda categoria. E na verdade esse não é o critério bíblico para a gente medir a espiritualidade de alguém. Eu vou dar um exemplo para vocês e é bem prático, porque eu gosto isso aqui eu acho que é uma coisa que eu devo frisar bem, porque por essa falsa, como eu vou chamar, por esse engano na interpretação ou no discernimento do que vem a ser uma pessoa espiritual ou não, que a gente rotula gente que tem dons muito evidentes como canelinha de fogo, enfim, a irmã da canelinha de fogo. E na verdade o dom nada tem a ver com espiritualidade. Eu vou mostrar um caso clássico aqui para vocês. Na igreja de Corinto, Paulo afirma que essa igreja era uma igreja riquíssima em dons. Não lhes faltava nenhum dom. Quer ver o que diz lá? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 a 7. Paulo fala dessa igreja. Fala assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. E aí ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você imagina que igreja maravilhosa a igreja de Corinto? Diz que eles tinham todos os dons, não faltava nenhum dom. No entanto, Paulo atribui a essa igreja como não sendo uma igreja espiritual, de homens e mulheres espirituais, mas de gente carnal. Você mais adiante, no capítulo 3 dessa primeira carta de Coríntios, ele diz assim: porque ainda vocês são carnais, porque há entre vocês inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então ele está dizendo que, embora eles tivessem todos os dons, eles não eram espirituais, porque eles não andavam no Espírito e nem desenvolviam o fruto do Espírito, que é interior, que na verdade, faz oposição a essas obras da carne, que é a inveja, contenda, dissensão, essas coisas todas. Então ele diz: vocês são carnais, vocês andam segundo os homens e não segundo o Espírito. Vocês têm muitos dons, mas não manifestam em vocês o fruto, o caráter de Cristo. Então, uma igreja com todos os dons, porém carnal. Então, o critério pelo qual alguém é considerado espiritual, o critério bíblico, não é o critério do quantos dons ou a evidência que eles têm, mas é o quanto o fruto do Espírito está desenvolvido, está crescido, está formado em você. Tá bom, gente? Então esse é o critério. Esse é o critério.
Aqui eu anotei algumas distinções entre dons e fruto e eu queria que ficasse gravado na sua mente isso aí. Os dons, eles são dados, você recebe gratuitamente e o dom é imediato. Muitos dons você recebe assim que você é batizado no Espírito ou é mergulhado no corpo, e alguns dons você já traz, são chamados dons do Pai, né? Que você traz desde o seu nascimento, vem com você, algumas habilidades que tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com o seu temperamento. Então, e eles nunca se contradizem, um dom que você recebe nunca vai violar a sua personalidade, o seu temperamento. Eles podem ser recebidos quase que sempre de maneira imediata, podendo no máximo ser aperfeiçoado. Você nasce com um dom e você vai trabalhar para melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, então você vai ter muito mais facilidade. Geralmente o que diferencia quem tem um dom e quem não tem é que o dom você exerce ele muito mais por inspiração do que por transpiração. Então quem, por exemplo, nasce com um dom para música, pega uma música em 1 minuto. Quem não nasce leva 1 mês para pegar a mesma música, né? É transpiração e não inspiração. O dom é algo inerente à pessoa. Então, assim da mesma forma, os dons espirituais são na verdade um revestimento de sobrenaturalidade de dons naturais. Já falamos isso em aulas passadas. Se o dom é dado imediato, o fruto não, ele é gerado, né? É um processo. Muitas vezes o fruto é gerado no interior do salvo, em dores, em experiências adversas e diversas. E ele é crescente, né? O fruto ele requer tempo, né? Para crescer e amadurecer. Ele tem a ver com a experiência do salvo, no relacionamento no corpo e no relacionamento com Cristo. Os dons, eles são sempre visíveis, são de fora para dentro, eles têm caráter exterior, enquanto que o fruto vem do interior, ele tem um caráter interiorizado, nem sempre é visível no primeiro momento. Geralmente o fruto ele só se manifesta no relacionamento. Então o fruto ele só é manifesto quando a gente começa a se relacionar, ok? Por exemplo, como que você vai manifestar longanimidade, paciência, benignidade, amor, essas coisas todas, se não for no relacionamento? É só no relacionamento que é possível isso. Os dons, eles dotam o salvo de poder, né? Enquanto que o fruto ele expressa, na verdade, o caráter do salvo, né? Os dons, eles são muitos e distintos. O fruto não, ele é indivisível, como eu disse para vocês, é um só, é o fruto e não os frutos. Os dons conferem poder, o fruto confere autoridade, são coisas diferentes. Então você tem autoridade para poder exercer os dons. O dom, como eu já disse para vocês, identifica o que a gente faz. O fruto identifica quem a gente é. Muitos dons, não todos, mas a maioria, eles podem ser imitados, né? O fruto nunca pode ser imitado, nunca vai ser. E enquanto que o dom fala de serviço, o fruto fala de testemunho. Os dons vão terminar, né? E o fruto não, o fruto ele continua. Lá em 1 Coríntios 13:8 fala disso, fala assim, o amor nunca falha ou nunca termina. Mas havendo aí começa a falar de dons, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas, havendo línguas, elas cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Então, aquilo que é dom vai deixar de ser, de existir, mas o fruto nunca, né? O uso dos dons, eu queria rapidamente falar disso. Em Romanos 12, dos versículos 6 a 8, fala do uso dos dons. Diz assim, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, eu tinha falado desse dom, então animemos.
Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então aqui, basicamente, está dizendo que todo salvo, todo aquele que está no corpo de Cristo, sendo um sacerdote, recebeu um dom. E se ele recebeu um dom, quando ele não exerce esse dom, ele cai no pecado de omissão, né? Por isso que diz, se você tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é animar pessoas, anime, enfim. Não pecar por omissão, deixar de exercer, né? Assim como os dons são dados a todo salvo, o fruto do Espírito, diferente do dom, ele não é dado, ele é formado, ele é gerado no interior do salvo, para que haja equilíbrio, né? No nosso conduzir, na nossa postura, na nossa maneira de ser e de agir. Paulo fala disso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, está falando de dom, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, aqui ele está falando de fruto ou testemunho, entre vós e por amor de vós. Então, ele está enfatizando aqui que ele foi levar o evangelho ao povo de Tessalonicense, de Tessalônica, não só fazendo uso do seu dom, da sua capacitação, da sua oratória, da sua inteligência, do seu conhecimento, mas também como ele se portou, como ele procedeu, como ele testemunhou no meio daquele povo e com que amor ele fez isso, né? Então aqui você vê nesse pequeno versículo que Paulo deixa aqui aos Tessalonicenses, o sino do dom e a romã do fruto. Ele vai exercer o seu sacerdócio, levar Deus àquelas pessoas, usando o dom e o fruto. Isso vale para mim e para você também. Então, quando a gente enfatiza apenas os dons e as manifestações de sinais, de prodígios, seja lá o que for, sem acompanhamento dessas virtudes, sem a aplicação das virtudes de Cristo, que é o fruto na nossa vida, o que a gente vê, na verdade, é um poder espúrio, né? Que não passa de barulho, de agitação carnal, e cujo único objetivo é a promoção pessoal daquele que tem o dom, um protagonismo nocivo no corpo, né? Tem muita gente que usa o dom para a sua própria promoção e não para edificação do corpo, não para repartir no corpo. Isso é um mau uso do dom. É quando o fruto não é exercido, não é manifesto na vida do salvo, né? Também é importante dizer que existe um lugar e uma função para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher no corpo de Cristo. Toda usurpação de dom é uma anomalia, tá? Isso está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 14 a 26, o texto é longo, eu vou ler rapidinho, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então é Deus que coloca cada um no corpo, cada um dos membros, aonde Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo,
a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então está dizendo que o pé não pode galgar, ser a cabeça, o olho ser o ouvido, cada um tem um lugar no corpo. Então quando alguém arroga para si a função que não lhe foi dada, que Deus não lhe deu, ele causa uma anomalia, um mau funcionamento do corpo. E isso acontece muito no corpo de Cristo, porque geralmente todo mundo quer manifestar o dom que fica em evidência. Todo mundo quer um microfone. Esse que é o problema. Ninguém quer servir, ninguém quer limpar um banheiro, ninguém quer socorrer a viúva, ninguém quer fazer aquilo que ninguém vê, que não está aos olhos das pessoas. Todo mundo quer que o seu ministério tenha protagonismo, esteja em evidência. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que os membros que são considerados desonrosos ou menos vistos, eles são os de maior honra no corpo. Isso é importante, porque as pessoas imaginam que você possa escolher o que você vai fazer no corpo. Nós acabamos de ler que é Deus que coloca você no corpo e te dá uma função no corpo, ok? E aqui eu quero colocar um peso para você que acha que você pode fazer o que quer no corpo que Deus vai receber. Primeiro, se existe um lugar e uma função para cada corpo, para cada membro no corpo, toda usurpação é uma anomalia. O objetivo de cada membro estar no seu lugar é para preservar o bom funcionamento do corpo, o crescimento desse corpo, o aperfeiçoamento desse corpo e a unidade desse corpo. Pois bem, se você arroga para si a capacidade de fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, eu queria te dar uma triste notícia. Deus só recebe de você aquilo que Ele te deu. Tudo o resto que você faz, que Deus não colocou na tua mão para exercer, é puro ativismo. Deus não recebe. Então, em outra oportunidade, eu poderia falar 1 hora sobre só esse tema. Deus não recebe aquilo que Ele não te deu. Ok? Então não adianta, é só ativismo. Esmere-se em fazer com excelência, com alegria, aquilo pelo qual você foi chamado, exercer a função pelo qual Deus te chamou e colocou no corpo. Tá bom, gente? Então, não adianta usurpar o dom do outro, invejar o dom do outro. Quando você inveja o dom do outro, consciente ou inconscientemente, você está dizendo, eu não aceito o que Deus na sua soberania determinou. Então, é mais ou menos isso aí, é um ato, na verdade, de rebelião. Também, importante dizer que os dons sem o fruto do Espírito, eles não têm qualquer valor diante de Deus, Primeiro, porque você não é conhecido diante de Deus pelos dons que possui, mas sim pelo fruto que você é. Ou, na verdade, o fruto ele identifica a árvore. O pé de abacate, você sabe que é abacate, se você não tem dúvida, quando você vê o fruto. Se você vê um abacate, você sabe que é pé de abacate. O fruto, ele manifesta a natureza da árvore, a identidade, quem é você. Isso é importante. Então vamos lá, o dom sem o fruto diante de Deus não tem qualquer valor. Mateus capítulo 7, versículos 19 a 23, Jesus diz assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então a árvore é conhecida pelo fruto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, está vendo os dons aqui? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o dom não é garantia de salvação, nem de ser conhecido por Deus. Diz que Deus dá os dons sem arrependimento. O dom não vincula salvação, santificação, o fruto, sim, o crescimento interior, Cristo ser formado no teu interior, no interior da pessoa, isso sim, isso fala em salvação, ok? Então, você não é conhecido diante de Deus pelo dom, e sim pelo fruto. Estar cheio do Espírito Santo, na verdade, é ter tanto o caráter ou o fruto, quanto a atividade carismática, o dom, as duas coisas. Porque o salvo, ele é uma árvore que frutifica. Então, quando o fruto do Espírito cresce, as obras também se manifestam, os dons também se manifestam, né? O fruto do Espírito Santo, então, ele deve crescer na nossa vida, da mesma forma que os dons devem ser mostrados através de nós. E eu queria deixar para sua reflexão aí, para você ficar pensando, 3 afirmações, que são afirmações antigas feitas por homens e mulheres de Deus há muitos anos atrás, que continuam aí, e eu acredito que trazem verdades profundas para a gente meditar. E a primeira afirmação é um ditado popular que diz que lata vazia faz mais barulho que lata cheia. Nem sempre quem faz tanto barulho, pula, estribucha, voa, dança, sapateia, é cheio do Espírito Santo. Às vezes aquele irmãozinho quieto, que fica caladinho ali, tem um ministério ali, quase anônimo, que ora por você sem você saber, que contribui sem fazer grande alarde, que serve de maneira simples, de maneira amorosa, generosa. Esse é cheio do Espírito, não aquele que tem tanto ênfase e tudo mais. A lata vazia faz mais barulho que lata cheia. Então, às vezes, esse irmão mais quietinho, ele é cheio do Espírito Santo, e aquele que faz tanto barulho, tem tantos dons evidentes, não é. Uma outra afirmação, e isso é importante, é que a espiritualidade de uma pessoa a gente não pode medir pelo que a pessoa fala. Então, espiritualidade nem sempre se mede pelo tanto que você fala, né? E sim pelo quanto você é capaz de refrear a sua língua, né? Tem gente que fala em língua, sapateia, mas também é bem fofoqueiro. Então, há uma contradição, né? Da mesma fonte jorra 2 tipos de água, né? Então, às vezes é melhor você falar menos, seja lá que dom você tenha, e refrear mais a sua língua, que é uma manifestação do dom. E também uma outra afirmação que eu quero fazer para você pensar é que a espiritualidade de alguém não se mede pelo que você faz, não se mede tanto pelo que você faz, e sim pelas motivações que levam você a fazer. Às vezes você tem muitos dons, muitas habilidades, mas as motivações que levam a você fazer isso no corpo de Cristo te fazem estar apartados de Deus. Porque as motivações podem ser orgulho, promoção pessoal, soberba, vaidade, enfim. Então a motivação é mais importante do que o que você faz. É a motivação pela qual você faz. O fruto do Espírito, gente, é, na verdade, uma obra espontânea do Espírito Santo dentro da pessoa, né? E quando esse fruto que é tão importante, ele é manifesto na vida de alguém, ele produz em nós certos traços, né, do caráter de Cristo. E esses traços, na verdade, são as marcas do governo de Deus
na nossa vida. E a gente não consegue isso sem a ajuda do próprio Cristo, né? O fruto ele cresce, na verdade, na nossa vida à medida que a gente vai se alimentando da palavra, né? Então a gente, para crescer, amadurecer o fruto do Espírito, a gente precisa estar ligado à videira verdadeira, à palavra que é Cristo. Sem ela, a gente não vai ter fruto, não vai ser frutífero, não vai manifestar o caráter, as marcas de Cristo, o governo de Cristo na nossa vida. E tudo que a gente fizer vai ser como o sino que retine, que toca, sem nenhum sentido, sem nenhum significado. Os dons só têm algum sentido, algum significado na vida do salvo, quando o fruto do Espírito, quando a natureza de Cristo, também o caráter de Cristo, se forma no interior da pessoa. Amém, gente? Que Deus nos abençoe, né? Gratos a Deus por esse tempo, pela tua vida, por você que tem estado com a gente, pelo carinho, pela companhia até agora. Que Deus te abençoe. E essa reflexão de hoje fique gravada no seu coração, que a gente possa aplicar na nossa vida. Que a gente não venha pecar por omissão, que a gente venha entender que nós somos sacerdotes nesse tempo. E nós somos chamados para fazer uma mediação entre o céu e a terra. A gente é chamado para manifestar Cristo nesse tempo, para levar as aflições, as necessidades, as angústias das pessoas diante de Deus. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter a natureza de Cristo. A gente precisa manifestar o fruto e ter, a partir daí, autoridade para exercer com poder aquilo que Deus colocou na mão de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Que você tenha uma noite abençoada. E se Deus nos permitir, nos veremos na próxima sexta-feira com um tema sempre empolgante, importante e relevante para a nossa vida. Um grande abraço, um beijo no teu coração.